Dá gosto, dá gosto, dá gosto. Primeiro dá gosto, dá gosto, dá gosto. Primeiro dá gosto, primeiro dá gosto. Primeiro dá gosto. Hoje você tá cheirar chocolate. Alá dá gosto, 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 primeiro alá dá gosto, alá dá gosto, alá dá gosto. Sempre os primeiros da bola. A melhor equipa de Angola. Torna as nossas veias as cores da nação. Olá, seja bem-vindo ao Magazine 1º de Agosto na TV. Estamos de volta e sempre disponíveis a informá-lo tudo sobre o nosso Clube do Coração. Todos nós temos um talento e quanto mais cedo descobrimos, melhor para nós, porque só assim podemos desenvolvê-lo da melhor forma possível. Por esta razão, os treinadores de futebol de formação do 1º de agosto realizam todas as quintas-feiras uma atividade denominada Talento da Semana. Apostar na formação para garantir o futuro do futebol do 1º de agosto e do país faz parte dos objetivos da direção do clube. Para tal, foram criadas as condições básicas e necessárias para um futuro futebolístico brilhante. No campo de treinos, técnicos nacionais e estrangeiros, sob o olhar atento do presidente do clube, General Carlos Henrique, as mais de 100 crianças aprendem o ABC do futebol diariamente. Mais do que palavras, estas imagens ilustram bem o trabalho de base que é feito no clube. William Semedo, apesar do seu jeito tímido, deseja ser futuramente como Cristiano Ronaldo, mas para tal, o pequeno craque sabe que o fair play é a chave para o sucesso. Futuramente quer ser como quem? Como que jogador? Cristiano Ronaldo. Como Cristiano Ronaldo. E o que é que os treinadores têm vos transmitido para ser como o Cristiano Ronaldo futuramente? O que é que vos ensinam? Ter boa disciplina e não lutar com os colegas nem ofender. Já Asher de Souza tem como fonte de inspiração Lionel Messi e sabe que é preciso disciplina para chegar ao nível mais alto do futebol mundial. O treinador normalmente o que é que tem-vos transmitido? Que para ter bom comportamento e ser disciplinado. Qual é o jogador que tens como referência? Futuramente queres ser como quem? Messi. Se pretendem ser como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Guilherme Afonso ou Mingo Bill, o certo é que o clube tem feito bases firmes para lá chegarem. Força, vontade, coragem, estas crianças têm. Acompanha o grito de força. Disciplina! 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 O nosso lema é jogar, jogar, jogar para aprender. 1, 2, 3. Da gosto, força, força, força. O nosso lema é jogar para aprender. Você sabia que após a fundação do nosso glorioso, a primeira modalidade a existir foi o futebol? E o segundo passo para a organização administrativa incluía a angariação de sócios. O general Fran Sandalo, para além de ter oficializado o nosso clube, também é considerado o terceiro sócio de ouro. Saiba mais sobre o passado do nosso PRI na rubrica História e Mística. O mais difícil, olha, como o desporto estava, quer dizer, após a independência, realmente tivemos alguns meses em que as coisas paralisaram. E realmente foi necessário, o difícil foi começar, né, pôr através do desporto a mexer, né, porque realmente era uma coisa difícil. E havia jogadores que nós íamos encontrar jogar no futebol na rua, né? Depois também basquetebol, o Vitorino Cunha depois poderá contar a história do basquetebol, que eram jogadores não formados em escolas, mas que eram da rua e que nós apanhávamos, e realmente alguns até se tornaram bons jogadores. E chegavam notícias quando o 1º de agosto perdia, havia uma tristeza da brigada tal, não sei onde, que está a combater, zangados, como é que vocês aí na retaguarda não nos dão alegrias, etc. Mas realmente era uma coisa interessante. Mas depois, o 1º de agosto não só se tornou popular nas Forças Armadas, como no país, né? Praticamente naquele tempo todos tinham o filho na tropa, o primo, o tio. Então o 1º de agosto começou a ser uma equipa
muito popular, como é hoje. Quer dizer, o nome 1º de Agosto surge porque houve uma organização grande nos desportos. Quer dizer, nós até nem pensávamos que em tão pouco tempo podíamos ter um clube tão organizado. E não falo de futebol, falo do handebol, do basquetebol, etc. Que realmente começamos a ter equipas fortes que nós, comparados com os países com que a gente se confrontava aqui, disputava os torneios, começamos a ver que as nossas equipes eram bastante fortes. E até hoje, como é? Há modalidades como basquetebol, etc. A Associação de Apoio aos Combatentes das ex-FAPLA, a SCOFA, tem visitado várias instituições e a nossa também foi uma das privilegiadas. A comitiva foi chefiada pelo general Antônio Fernando Samora, o presidente desta associação. A SCOFA significa Associação de Apoio aos Ex-Combatentes das FAPLA. A associação realizou uma visita às instalações do Rio Seco. Foi com estas salvas de palmas. No ato estiveram presentes membros da SCOFA e da direção do 1º de Agosto. Fernando Barbosa, diretor-geral do clube, em representação do presidente do 1º de Agosto, general Carlos Henrique, deu as boas-vindas aos visitantes, referindo que as Forças Armadas é e sempre foi o principal patrocinador do 1º de Agosto. Então, queríamos, em nome da direção do Clube Desportivo 1º de Agosto, dar as boas-vindas aos membros da Associação de Apoio aos Combatentes das ex-FAPLAs. Por outro lado, o diretor falou dos ganhos alcançados pelo clube, não só em títulos, assim como nas diversas infraestruturas. Portanto, este clube tinha apenas, quando nós viemos para aqui em 1977, nós tínhamos apenas o pavilhão, não era? E tínhamos apenas um campo de futebol, onde a equipa de futebol, que não era nosso, nós fazíamos o treinamento no quartel, não é? E não havia muitas infraestruturas desportivas. Desde aquele tempo até esta parte, portanto, já foram construídas várias infraestruturas no clube. E pela SCOFA respondeu o presidente da associação, general Fernando Samora, que agradeceu pela recepção. Fazer parte do clube 1º de Agosto, lógico que não por hora eram selecionados a partir mesmo das FAPLAs. E eu recordo-me hoje, seguindo as palavras do excelentíssimo senhor diretor, quando foi a referência do campo existente ali onde o comando das Forças Armadas, ali foi a minha primeira unidade. E é mesmo ali onde também eram selecionados os jogadores. Portanto, somos nós também quem enchíamos os campos desportivos naquela altura. Portanto, senhor diretor, mais uma vez, o nosso obrigado. A visita terminou com oferta de brindes e com esta fotografia que vai ficar na história do clube militar. Nós vamos fazer um breve intervalo. De gosto ao seu da gosto. Não saia daí. Voltamos já.
Bem-vindos de volta à segunda parte do Magazine 1º de Agosto na TV. Saiba nesta edição o que pensam os adeptos sobre os reforços do futebol. Por ora, o hóquei em patins, os nossos hoquistas, depois de defrontarem a seleção nacional, deram continuidade ao campeonato provincial e mantêm a liderança agora com 36 pontos. Apesar do campeonato estar parado, a nossa equipa continua a treinar para melhorar o desempenho nas próximas partidas. Apesar do campeonato provincial estar em pausa, a equipa de hóquei em patins mantém o ritmo de treinos. O conjunto orientado por António Gaspar lidera de forma incontestável o campeonato com 36 pontos e só depende de si para conquistar o cetro, mas para tal terá de ultrapassar o Codefa e o Juventude de Viana. As avaliações das partidas aqui disputadas têm a ver com o resultado do final do campeonato. Neste momento são positivas. Faltam-nos 2 jogos e se ganharmos os 2 jogos que nos faltam, mais positivas são. Se não ganharmos os 2 jogos, por mais positivo que foi feito até agora, não chegou. Isto é, nós temos feito o possível, falta-nos fazer o necessário. E o necessário é ganhar mais 2 jogos. Por outra, numa altura em que Angola vive os momentos mais altos do hóquei mundial, o 1º de agosto está também a apostar no desenvolvimento da modalidade. O pequeno Paulo Silva, ou simplesmente Paulinho, gosta da modalidade e já está na escola de formação do 1º de agosto. Já treinas há quanto tempo? Eu treino há 2 anos. 2 anos a treinar. Já estás craque a andar de patins? Não. Não? O que é que falta? Falta aprender muito com meus colegas e o meu treinador. Se o campeonato de hóquei em patins está parado, o de basquetebol mantém o seu curso normal e a nossa equipa júnior feminina venceu o grupo desportivo Maculusso e comanda o campeonato com 8 pontos. A equipa júnior feminina de basquetebol venceu o grupo desportivo Maculusso por 47-39 e mantém a liderança do campeonato provincial agora com 8 pontos. O jogo contou para o acerto a segunda jornada do campeonato. O conjunto rubro-negro demonstrou superioridade desde o início da partida, algo que deixa satisfeito a equipa técnica. Sabemos que o Maculusso é uma equipa bastante difícil, mas nós viemos com objetivos bem traçados, que era de vencer os jogos. Sabíamos que iríamos encontrar muitas dificuldades, né? Mas o principal objetivo foi cumprido, que era vencer o jogo. Paulo Macedo estreou-se com vitória no Afrobasket. O selecionador nacional de basquetebol masculino, que é por sinal fruto desta casa, não esquece das suas origens e falou da sua trajetória enquanto rubro-negro. Paulo Macedo está com bom desempenho na sua primeira experiência como técnico da seleção nacional. Depois de vencer todos os jogos no estágio em Espanha, o técnico que se formou e começou a dar os primeiros passos como treinador aqui no 1º de agosto, mantém um ritmo vitorioso no Afrobasket, onde tem a missão de trazer para Angola o título que a seleção perdeu em 2011 para a Tunísia. Coadjuvado por outros agostinos, Walter Costa e Jaime Covilhã, Paulo Macedo agradece a oportunidade que lhe foi dada pela direção do clube, reconhecendo que lhe abriu as portas para novos horizontes. Não, reconheço e aí isso não pode haver dúvidas. O 1º de agosto não tivesse tido a campanha que fez esse ano, hoje eu não seria o treinador da seleção nacional. E só tenho que agradecer, e já o fiz publicamente, a direção do clube, o presidente do clube, o vice Muniz e o meu diretor para o basquetebol. Aliás, foram as primeiras pessoas, logo que recebi a chamada para ir à seleção, foram as primeiras pessoas que eu contactei a informar do que estava a passar, e eles continuaram a dar todo o meu apoio, mas não há problema nenhum em dizer que se nós não tivéssemos feito essa campanha e se eu primeiro não tivesse sido convidado para o projeto 1º de agosto, de certeza absoluta que hoje não estava na seleção nacional. No final da primeira volta do Girabola, algumas equipas aproveitaram para reforçar os seus plantéis e o 1º de agosto foi feliz nas suas escolhas. Aproveitamos esta pausa no Girabola para rever e avaliar o desempenho de cada um deles. Adeptos dão nota positiva aos reforços. Guilherme Afonso, Figo e Fred foram contratados para reforçar a equipa na segunda volta do campeonato e estão a dar conta do recado. Os 2 primeiros deixaram boas impressões nos 6 jogos até aqui disputados no Girabola. Entraram de início na primeira partida da segunda volta nos Crocotelas, diante do Recreativo da Cala, e não mais largaram a titularidade. Para os adeptos, são unidades a ter em conta. Sinceramente dizendo, né,
o Figo é um dos jogadores que o 1º de agosto precisava. E o Guilherme Afonso, a mesma coisa, um dos pontas que o 1º de agosto precisava. Porque atualmente no desporto precisa-se de pontas assim com a característica do Guilherme Afonso. Pontas que resolvem e que aparecem quando a equipa precisa deles. O avançado angolano já vai em 5 golos em 6 partidas disputadas, juntando-se ao outro avançado David como os melhores marcadores da equipa com 5 golos cada. Com 9 jogos ainda por serem disputados até o final do Girabola, Guilherme Afonso, que está a 6 do líder da artilharia, promete lutar pela bota de ouro. É verdade. E aproveitando esta pausa, a nossa equipa seguiu na última quarta-feira para um estágio em Portugal. O regresso ao país está previsto para a primeira semana de setembro. E assim encerramos esta 6ª edição do seu Magazine do Coração. Se quiser ter mais informações, acesse o site www.1agosto.com ou o Facebook Clube Desportivo 1º de Agosto. Nesta página, poderá participar em vários concursos. Aproveito a oportunidade para felicitar os adeptos Francisco Adão e Serafim Cabita, que foram os vencedores do concurso A Melhor Frase. Nós ficamos por aqui. Desejo-lhe continuação de um bom sábado. O nosso encontro fica marcado para dentro de 7 dias. De agosto, de agosto, de agosto, 1º de agosto, de agosto, de agosto, 1º de agosto, 1º de agosto, 1º de agosto. Hoje eu vou tentar cheirar chocolate. Cala de agosto, 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 1º, cala de agosto, cala de agosto, fica no cala de agosto. Sempre os primeiros da bola. Cala de agosto, fica no cala de agosto. A melhor equipa de Angola. Cala de agosto, fica no cala de agosto. Cor nas nossas veias as cores da nação.